Muito bom dia a todas, a todos e a todos. Bem-vindos em mais um Dharma Dominical, direto do Templo Higashi Hongan de Brasil, Betsuin. Hoje, dia 13 de fevereiro, já estamos na metade do segundo mês do ano, o tempo passa bem rápido. Como de praxe, vamos para as nossas liturgias em português e depois eu venho com uma reflexão numa data especial, que vai acontecer dia 15 de fevereiro, o dia do Parinirvana do Buda Shakyamuni. Mas isso eu vou deixar para falar em seguida. A nossa liturgia se encontra no site jodoshinshu.com.br. Nós fazemos através de um livreto e quem não conhecer, simplesmente contemple, escute as palavras que vão ser transmitidas. Nós recitamos um trecho do Grande Sutra da Vida Imensurável, então procuremos contemplar as palavras proferidas pelo Tathagata. Vamos começar pelo Shishuka, que é o hino do budismo Shin, e depois Tisarana, e vamos para Tambutsuge. Na mão da Fuka kimi no ri ni ai matsuru mi no sachi nani ni tato beki itasura michi o kikiraki makoto no mimune itadakam towa no yami yori sukuwareshi mi no sachi nani kurabu beki rokuji no mina o tonaetsutsu yo no nari wa ni isoshiman omi no chito no hedate naku miyoya no toku no toto sao waga hara ni tsutaetsutsu mikuni no tabi o tomo ni sen. A que devo comparar a felicidade de encontrar a sublime doutrina? Esforcemo-nos em ouvir o caminho, abrindo-nos para receber a verdade. A que devo comparar a felicidade de ser salvo das trevas sem começo, recitando o sagrado nome de 6 letras, sejamos diligentes nas lides do século. Unidos, os irmãos da Ken e da Além-Mar transmitem aos companheiros a excelsa virtude do sublime iluminado, juntos, viajando para a terra da luz. Buddha Sangha Buddha
saranam gacchami, Dhamma saranam gacchami, Difícil obter o nascimento na condição humana e agora nela estou vivendo. Raro é termos a oportunidade de ouvir o Dharma do Buda e agora a mim é dado conhecê-lo. Se não alcançar nesta mesma vida a total libertação, em que outra vida poderia alcançá-la? Portanto, juntamente a todos os seres viventes, busco reverentemente tomar refúgio no tríplice tesouro do budismo. Eu tomo refúgio no Buda, o Iluminado, que eu possa, juntamente a todos os seres viventes, realizar o grande caminho e manifestar a mente incomparável. Eu tomo refúgio no Dharma, a doutrina que conduz à iluminação, que eu possa, juntamente a todos os seres viventes, mergulhar nas profundezas do ensinamento e obter a sabedoria vasta como o oceano. Eu tomo refúgio no Sangha, a comunidade, que eu possa, juntamente a todos os seres viventes, viver em harmonia com o espírito de fraternidade, livre da escravidão do egoísmo. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, raramente encontrado mesmo em centenas de milhares de ciclos universais. A mim agora é facultado vê-lo ou palavras do Tathagata. Namandautu, 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 namandautu. Tampo Tsuge, na página 7. Ó Buda, vosso rosto resplandecente está radiante, nada supera a vossa excelência, a tal esplendor neste mundo, nada há que se compare, diante de vós, o sol são completamente obscurecidos, como o grande bloco de carvão negro. Vossa aparência, ó Tathagata, transcende qualquer comparação com este mundo. A grande voz do iluminado ressoa pelos mundos das 10 direções. Vossa observância de preceitos, conhecimento, esforço, concentração e sabedoria, suas esplêndidas virtudes não têm igual. Elas são excepcionais e insuperáveis. Vós meditastes profunda e totalmente sobre o oceânico Dharma de todos os Budas. Vós conheceis sua vastidão e profundidade e chegaste até seu limite mais distante. Ó honrado do mundo, estais para sempre livre da ignorância, voracidade e ira. Vós sois como um leão, o mais valente entre todos os humanos. Vossa gloriosa virtude é ilimitada. Vós realizaste a grandeza dos méritos e virtudes. Vossa sabedoria é sublime e profunda. A força da vossa luz faz vibrar o universo em 1 bilhão de mundos. Aspiro-me a tornar-me um Buda igualável a vós, ó sagrado Rei do Dharma, para libertar os seres vivos do Sansara e guiar todos eles à emancipação. Minha ação altruísta, controle mental, observância de preceitos, perseverança e esforço, além da concentração e sabedoria, será suprema e insuperável. Prometo que, quando tiver me tornado um Buda, terei cumprido plenamente este voto.
e a todos os seres com seus medos e temores, proporcionar-lhes-ei grande paz, mesmo que haja incontáveis Budas, cuja quantidade é de bilhões, e uma multidão de grandes sábios incontáveis como os grãos de areia do rio Ganges. Farei oferendas a todos caminho determinada e incansavelmente, mesmo que as terras de Buda sejam incalculáveis, como os grãos de areia do rio Ganges, e outros mundos além destes também sejam inumeráveis, minha luz chegará em todos os recantos, penetrando em todos os mundos. Isto será resultado dos meus esforços. Assim, meu poder majestoso será imensurável. Quando eu tiver me tornado um Buda, minha terra será mais admirável, e seu povo será maravilhoso e insuperável. O trono da iluminação será supremo. Minha terra, sendo como o próprio Nirvana, estará acima de qualquer comparação. Terei piedade dos seres vivos e certamente salvarei todos eles. Aqueles que vierem das 10 direções encontrarão alegria e serenidade no coração. Ao chegarem à minha terra, terão paz e felicidade. Rogo a vós, ó Buda, que sejais minha testemunha e atesteis a veracidade de minha aspiração. Tendo feito os meus votos a vós, esforçar-me-ei por realizá-los. Os honrados Budas das 10 direções têm sabedoria desimpedida. Rogarei a estes honrados Budas que reconheçam minha intenção, mesmo que eu permaneça num estado de extrema dor, resistindo a todas as durezas com inesgotável vigor. Realizarei tais práticas diligentemente. Namadabu. Que através desses méritos possamos beneficiar igualmente a todos os seres, para que despertem suas mentes búdicas e para que possam ir nascer na terra da paz e da alegria. Namadauts, 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 namadauts. Namadauts. Bom, muito bem, muito obrigado pela presença de todos, sejam virtualmente ou presencialmente. E como eu falei logo na nossa abertura, o intuito da reflexão de hoje é sobre a data do dia 15 de fevereiro, a data do Paranirvana do Buda Shakyamuni. Algumas pessoas acham um pouco estranho terem algumas datas diversas, diferente da tradição do Sudeste Asiático com o Vesak. E o budismo japonês ele foi mais prático, eu costumo brincar dessa forma, ele foi mais formalizando as datas, né, em determinados dias fixos do ano, né? Então, dia 15 de fevereiro é a data do Parinirvana, ou seja, o dia que o Buda Shakyamuni, né, Siddhartha Gautama inicialmente, ele morre aos 80 anos, né? Nós temos duas outras datas também no ano,
do dia 8 de dezembro, que é o dia da iluminação, que é chamado de Jodoe, e o dia 8 de abril, que é a festa das flores. Muitas pessoas conhecem aqui no bairro da Liberdade, tem uma festa muito bonita, onde o Buda, enquanto criança, né, tem uma estátua do Buda criança, é colocado numa vasilha com um chá adocicado, cheio de flores em volta, e representando o nascimento do Buda Shakyamuni. Na verdade, representando o nascimento de Siddhartha Gautama, que vem a ser o Buda Shakyamuni, né? São duas figuras que se confundem na mesma pessoa física, né? Então, essas 3 datas, elas são celebradas nas escolas budistas japonesas de forma independente. Então, por isso que dia 15 de fevereiro agora é a data, né, do Parinirvana do Buda Shakyamuni, né? Então, pensar na vida de Shakyamuni é pensar no seu nascimento, na sua realização, na sua iluminação e na sua morte como realização última, né? Ele nasce como Siddhartha Gautama, mas ele se torna Buda Shakyamuni quando ele se põe, né? É uma história longa, o intuito não é resumir toda a história aqui, mas ele nasce como Buda Shakyamuni, né? Claro que esse momento de nascimento como Buda Shakyamuni não é um episódio do nosso tempo cronológico atual. Ele é um processo que vem por diversas vidas, né? O Buda Shakyamuni ele já vem em diversas outras vidas, como o Bodhisattva, como, né, aquele que busca o caminho do despertar. E é dito, então, que ele desperta aos 35 anos de idade, né? E dentro de um calendário fixo, né, seria dia 8 de dezembro, né? Então, a gente confunde no sentido de mesclar as palavras do Nirvana, por exemplo, né? O Nirvana final e o Nirvana do despertar, né? Então, ele adentra o Nirvana de alguma forma, enquanto existência, por se tornar um Buda, mas o Nirvana final, o Parinirvana, ocorre quando ele morre aos 80 anos de idade. Há várias versões a respeito do que ele teria sido acometido por uma indigestão. Algumas leituras dizem que foi um bolinho de carne de porco, outros dizem que foi uma outra comida à base de ervas. Mas o que importa nisso tudo é a mensagem da finitude, né? de um Buda físico que ocorreu em nossa existência, nossa era, nosso tempo e espaço mundano, né? Então, as datas também elas são um pouco confusas, porque os calendários mudam. Estima-se 490 anos antes de Cristo. Então, os calendários eles também são um pouco variantes, mas também não importa isso em termos doutrinais. Claro que em termos históricos isso é importante, mas depende de documentos que são registrados, né? Então, a gente encontra Buda Shakyamuni dentro da nossa era, do nosso tempo e espaço, né? Porém, já faz 2.600 anos que nós não temos um Buda manifesto, né? É muito difícil a gente pensar em 2.600 anos. Se a gente pensar que já se passaram 2 meses do ano de 2022, né? O que dirá 2.600 anos? É muito tempo, né? Então, nós estamos, né, distantes de um Buda físico, distantes de um mestre, né? E o interessante é que Shakyamuni não deixa nenhum sucessor, né? Ele não deixa alguém para continuar o seu legado, né? O intuito nem era esse, né? Mas ele deixa os seus ensinamentos que são depois organizados e sistematizados pelos seus discípulos, né? Ocorre um primeiro concílio onde os preceitos e os sutras eles são organizados, né? Deixa diversos ensinamentos, né? Os sutras são ditos que são 84.000 sutras, né? E eu gosto muito de uma explanação do nosso sacerdote primaz, que são 84.000 lamentos humanos, né? Se a gente pensar em quanto sofrimento humano, não quer dizer que existam apenas 84.000, não tem mais nem menos, não, mas é interessante como tudo na história do budismo, né? A gente vê uns números de forma hiperbólicos, eles são muito exagerados, né?
O Buda Maitreya, ele vai surgir daqui 5 bilhões 670 milhões de anos, né? Claro que a gente não vai contar isso em termos de um calendário atual, não tem como, mas é para mostrar a dimensão da magnitude da manifestação de um Buda, o quão raro é se manifestar um Buda, né? E os Budas, eles se manifestam, eles surgem enquanto houver necessidade. Por enquanto, o que nos resta é apenas escutar os ensinamentos e tentar praticá-los. Nós não conseguimos viver o ensinamento budista na sua essência como ele era enquanto Shakyamuni estava vivo, né? Depois que Shakyamuni falece, os próprios monges, eles se põem a chorar, né? Até é estranho ver isso dentro dos livros. Nossa, mas como assim os monges choraram pelo seu mestre, eles não têm a prática do desapego? A gente idealiza muito o budismo, a gente esquece que clérigos, monges, né, religiosos, eles são humanos. E isso faz parte do próprio exercício da religiosidade, né? Então, o Buda, ele surge como um médico, né, para indicar o medicamento, né, que seria o seu ensinamento, através do enfermeiro, que seria nós, né, o corpo que cuida de si, né? Então, eu reservei algumas frases aqui, né? Então, para a gente relembrar um pouquinho. Então, assim, né, acomodando-se, né, se colocando perto de árvores, né, árvores salas, que são chamados, é dito que as árvores se embranqueceram quando ele faleceu. Então, os funerais budistas, quando ele ocorre aqui no templo, por exemplo, são colocadas 2 árvores feitas de papel branco para simbolizar, né, que esse ente que faleceu também se torna um Buda, né? Então, ele diz, né, nas suas últimas palavras, em que ele diz: em verdade, ó monges, eu vos digo, todas as coisas são condicionadas, são impermanentes, sede diligentes. O que o Sangha ainda espera de mim? Eu já proclamei a doutrina sem fazer nenhuma distinção entre o interno e o externo. Não escondi nada. Já estou velho no fim da minha jornada. Já estou com 80 anos. É com dificuldade que movimento o corpo. Por isso, Ananda, agora vós deveis tomar a vós mesmos como farol e como refúgio, e não deveis tomar nenhum ponto de apoio externo. Deveis tomar o Dharma como lâmpada e como refúgio. Devereis permanecer sem tomar nenhum ponto de apoio externo. Essa frase, ela causa uma certa confusão de interpretação, como muita gente diz: então eu não preciso de templo, eu não preciso de comunidade, eu não preciso de monge, de mestre, eu não preciso de nada. Não é bem assim. Quando o Buda Shakyamuni fala a respeito de seja o seu farol, né? Tome a si mesmo como um farol, o você é a comunidade, é o grupo, né? É através do conjunto que escuta e pratica o ensinamento que se torna esse refúgio, né? Não quer dizer que você vai caminhar sozinho. Existem os pratyekas budas, que são aqueles que se realizam sozinhos, mas a causa e condição desse ser é extremamente raro. Não é para a nossa condição mundana comum, né? Então, ilumina, né, que clareia a visão, a realidade do nosso entorno, né? Então, viver na senda budista é isso, é o significado de ingressar no Nirvana. Às vezes eu penso, poxa, acho que a gente fantasia, o nosso imaginário, né, a gente imagina que entrar no Nirvana ou entrar na Terra Pura ou qualquer outra expressão que a gente vê na literatura budista é uma coisa muito fantasiosa, muito espetacular, né, muito magnâmica, muito idílica, né, muito distante. E na verdade não, estamos aqui, né? A gente escuta muito falar de Sansara e Nirvana é Sansara, mas qual que é o fundamento dessa frase, né? Então, e a palavra, ela significa extinção, né? Nibbana, né? Nirvana, ou seja, é o apagar de uma chama, literalmente, o apagar de uma vela, né? A extinção das paixões, daquilo que nos aprisiona, né? Ou seja,
todos os venenos mentais que nos fazem ficar presos dentro deste mundo do samsara de nascimentos e mortes. E aqui também é uma frase que eu sempre vejo um certo conflito, porque a gente adora imaginar que nós vamos nascer e morrer o tempo todo, né? Quem fui eu na vida passada, quem eu vou ser na vida presente, e a gente só fala de benesses, né? A gente nunca pensa que na vida passada eu fui o capataz ou eu fui aquele que acendeu a fogueira da Joana d'Arc, né? A gente sempre foi a pessoa boa, tranquila, generosa, a gente nunca imagina as vidas passadas, né? Mas isso é um outro ponto porque essa conversa fica longa, né? Então, assim, no Sutra da Grande Extinção, né, que descreve os sentimentos dos discípulos, né, que diz assim: quando o honrado do mundo ingressou no Nirvana, vários discípulos que lá estavam não haviam ainda aniquilado completamente o apego. Ergueram-se os braços e choraram, tomados por desespero, rolando pelo solo. O honrado do mundo ingressou no Nirvana cedo demais. O perfeito ingressou no Nirvana cedo demais. Aquele que era o olho do mundo nos deixou cedo demais. Já aqueles que haviam extinguido perfeitamente o apego, compreenderam perfeitamente a situação e se controlaram. Quem de nós somos entre esses dois grupos, né? Aqueles que se controlaram, aqueles que se rolaram no chão, né? Eu, particularmente, acho que nós somos a segunda categoria. E continuando, né? Então, todas as coisas condicionadas são impermanentes. Como poderia alguém permanecer para sempre? Né? Então, baseado nisso, a gente vai para aquela ideia de nascimentos e mortes, que não existe um eu que perambula entre esses nascimentos e mortes, né? O Jean que está aqui, ele vai morrer e acabou, ponto final, né? Mas esta vida que vive o Jean aqui e agora, ou cada um de nós aqui e agora, ela dentro de um fluxo, né? Dentro de uma corrente. Então, bom, depois do seu falecimento, começa uma outra parte, né, do budismo, né? Essa divisão é minha, tá? Só para ilustrar a nossa reflexão aqui. Então, nessa segunda parte, começa com a organização do Sangha, né? Os monges certamente ficaram bem, não só tristes, mas desesperados, né? Em como que a gente vai fazer, porque não teve um sucessor. Então, começa assim, então, o culto às relíquias, né? Depois que ele é cremado, as relíquias são distribuídas, né? Acontece o primeiro concílio, que organiza, tenta sistematizar, né, os ensinamentos, os preceitos, né? Ou seja, uma organização do Sangha por completo, né? Então, e eles faziam isso através de recitação em coro. Quando eu pensei nessa parte de recitação em coro, eu lembro que o que a gente acabou de fazer é exatamente isso. Nós recitamos em coro um trecho do grande sutra da vida imensurável. Olha que fato histórico, né? Que oportunidade, que privilégio, eu diria, de poder recitar alguma coisa que foi feito há 2.600 anos atrás. Esse pequeno trecho que nós recitamos não é uma criação minha do templo ou dos monges do Shinshu, não. Isso é uma transmissão que ocorre dentro de uma cadeia contínua há 2.600 anos atrás. Isso é magnífico, né? Então é muito recitar um trecho de um sutra, ainda que seja apenas uma frase, um parágrafo, é um momento solene, é um momento muito forte, muito especial, né? E todas essas recitações, né? Então voltando lá para as recitações dos sutras, né, por exemplo, elas começam com assim eu ouvi. E a gente vê no Sutra de Amida, né? Nyose Gamon Ichi, né? Então esse Nyose Gamon significa sim ouvir. É a transmissão do tipo, eu ouvi isto, desta forma que eu ouvi, nesta condição que eu ouvi, né? Aliás, não é ouvir, né? Mas é o escutar, que é muito mais profundo do que isso, né? Então, assim, o Sutra ele se torna um gênero literário que expõe um ensinamento. E quando a gente vai ler algum sutra, né, e quem quiser se aprofundar mais, tem o trabalho maravilhoso do site da... Como que chama? O site que agora me fugiu. Não. Do Acesso ao Insight, lembrei. Acesso ao Insight.
E assim, a tradução de, pelo que eu vi na última contagem, cerca de 11.000 sutras, né? Então, quem quiser ler em português, é um trabalho minucioso. Um sutra não pode ser traduzido de qualquer jeito, né? Uma vez eu vi num grupo de debate, não, eu vou traduzir o sutra para o português. Não faça assim, porque você precisa de toda uma análise do contexto e do termo original, seja em japonês, chinês ou pali, para poder traduzir corretamente, né? Então, você vai ver que os sutras eles são até repetitivos, né? E o trabalho do Acesso ao Insight, para evitar essa repetição, para não ficar muito longo, eles colocam 3 pontinhos, porque senão você não termina nunca, né? Um sutra vai dar ali 1.000 páginas, 2.000 páginas, né? Depois a gente vê um segundo momento, um segundo concílio, né? Por causa de uma violação de preceitos, a gente vê grupos que se opuseram à interpretação desses preceitos, e é aí que eu volto para o lado humano desses monges, né? Então, alguns disseram que não havia problema em receber dinheiro das pessoas no momento de fazer a esmolação na rua, né? Porque eles comiam aquilo que era dado, e algumas pessoas que não tinham comida naquela hora davam dinheiro, do tipo, então eu não tenho comida, mas eu te dou dinheiro e você pode comprar comida. E isso, para muitos monges, isso era o ápice do absurdo, né? Então, essa ortodoxia extrema, ela começa a criar as primeiras cisões, né, os primeiros rompimentos de pensamento, né, que vai vir a se conhecer como escolas de pensamento ou simplesmente escolas budistas. E aí a gente tem o início a primeira fragmentação, acho que são 18 escolas, 20, eu não lembro agora os números, porque eu não memorizo direito, mas o que importa é assim, começa a fragmentar. Ou seja, é como um grupo dentro de uma empresa ou dentro de uma escola que as pessoas têm visões diferentes, né? Mas, sim, a gente vai ver na história do budismo que ele se expressa de diversas formas. À medida que ele vai passando pelo Sudeste Asiático, pela China, Coreia, Japão, e quando eu penso nessa viagem geográfica, eu penso numa viagem histórica, porque o budismo chegou no Japão com cerca de 1.000 anos depois. É muito tempo, né? Ele chega ali por volta de 700 da era cristã, da era comum, mas o Buda ele surge há 600 anos antes de Cristo, então dá quase 1.000 anos, né? E aí, se a gente fizer as contas, o budismo também leva quase 1.000 e poucos anos para chegar no Brasil, onde nós estamos aqui agora, nesse templo que veio com a imigração japonesa, né? Então, eu gosto muito de pensar dessa forma para a gente valorizar e não banalizar o budismo como se fosse um serviço que tem a obrigação de estar em todos os lugares, né, prestando serviços assim. Não, ele vem dentro de um processo histórico longo, né? Então, é importante a gente pensar nessas datas, porque a gente está longe de um mestre, né? E o que nós apenas podemos seguir são as pegadas desse mestre, né? Como tem uma metáfora, né? Das pegadas do coelho. A gente só consegue vislumbrar as pegadas desse coelho, mas a gente confia, a gente acredita que esse coelho foi para aquela direção, então eu vou seguir esse coelho, né? Então, a mensagem, né, do despertar do Buda Shakyamuni, né? Para que ele despertou? Ele desperta para o Dharma, né? O Buda não cria o Dharma ou não inventa, ele apenas proclama o Dharma quando ele se desperta, né? Ele é tocado pelo Dharma. Então, por isso que eu coloco essa divisão que morre Siddhartha Gautama e nasce Buda Shakyamuni, num sentido metafórico, obviamente. Aliás, nas cerimônias de conversão também existe essa noção de morrer e nascer. Na ordenação clerical, na nossa ordenação lá no Templo Matriz, o salão principal fica todo escuro e tem apenas uma vela acesa, que simboliza a vela do Dharma, né? Então nós entramos de branco e saímos de preto, né? O branco simboliza a morte e o preto o renascimento, né? Por mais que o preto aqui para a gente seja luto, mas o preto não é uma questão de morte, né? Para a cultura japonesa, né? Então, o Dharma surge para o Buda Shakyamuni de uma forma espetacular. Ele contempla
os dois primeiros ensinamentos básicos, né, que a gente vê, a gente fala muito, o princípio da originação interdependente e a impermanência. Se a gente se aprofundar nesses dois ensinamentos mesmo, a gente vai ver que a gente não tem capacidade intelectual ou mesmo espiritual para entender a profundidade disso, porque é muito complexo, né? Então, o intuito, né, não é que nós vamos viver como o Buda Shakyamuni, nós não estamos num caminho de práticas ascéticas, né? Nós não vamos nos desapegar completamente, porque não conseguimos mais desapegar. Aí entra um outro ponto do ensinamento budista, das eras, né? Que a gente fala da era Mapo, a era da decadência do Dharma. Não que o Dharma esteja entrando em decadência, mas é porque assim as corrupções, né, que são ditas 5 corrupções dos seres viventes, que são seres humanos, eles distorcem o Dharma, então nós não conseguimos interpretar o Dharma de forma correta, muito menos praticar, né? Então, e aí a gente surge, né, dentro dessa história do budismo, a gente encontra a figura de Amida, né? Então, o Buda Shakyamuni, ele profere diversos sutras e vários deles, o principal, que é o Grande Sutra da Vida Imensurável, que fala sobre Amida, né? Mas isso ficaria para um outro encontro, porque senão a gente vai estender muito o nosso tempo. Mas tudo isso para dizer que o Parinirvana do Buda Shakyamuni é o momento de reflexão da nossa própria existência, né? A morte do Buda Shakyamuni também é a nossa própria morte, né? A vida do Buda Shakyamuni, ou seja, de nascer, se realizar e morrer, também é a nossa própria trajetória. E nós nos encontramos com o Dharma por meio ou seja, por meio das afinidades, por meio das condições, né, que são propícias. Por isso que falamos que o Dharma ele é semelhante à tartaruga, né, a boa e velha tartaruga que sobe num pedaço de madeira boiando e essa madeira tem um buraco. Então, entende por que eu falei que no budismo é tudo muito hiperbólico, é tudo muito exagerado, para mostrar a magnitude da coisa. É interessante, assim, trazendo um olhar de estudo das religiões, como essas mensagens elas são extremamente simbólicas. Elas não podem ser levadas ao pé da letra. Assim como a gente vê em outras religiões, como o mito da criação, que ora é interpretado apenas como um mito, ora interpretado realmente como um fato real, né? Agora, independente da interpretação, eu me pergunto o que essas leituras elas estão fazendo conosco enquanto ser humano, enquanto sociedade. O que elas estão nos transformando, e isso é um exercício cotidiano, né? Para que nós possamos viver melhor como sociedade. O budismo, independente de realizações espirituais, e eu acho que a gente não pode deixar o budismo dentro de uma bolha espiritual esotérica, mágica, fantasiosa, uma coisa inacessível, ela tem que ser atuante no dia a dia, na nossa sociedade, nas nossas inter-relações. O budismo ele traz uma maneira ética de se relacionar, né? Não dentro do caminho terra pura, não que esse caminho ético ele é o caminho para se tornar um Buda, não é isso. Aí a história é outra. Mas enquanto uma ética de relação social, o budismo ele é muito forte. E então, como essas mensagens do ensinamento budista, elas estão atuando em cima de nós, né? Não vamos esquecer do nosso bom e velho coração confiante, do Shinjin, quando nós somos tocados por esse coração que confia no Buda, nós começamos paulatinamente a ter uma transformação. Nós nos transformamos mesmo em comportamentos. Começamos a nos autoavaliar em como nós agimos enquanto sociedade, enquanto ser humano. Claro que ninguém vai se tornar, né, o intuito não é se tornar um santo, se tornar um puritano, não é isso. Mas quando a gente fala de luz do Dharma que incide sobre nós, é isso, é essa autocrítica que me faz ver que eu estou errando.
que eu estou falando, que eu estou agindo, que eu estou vilipendiando, que eu estou desrespeitando, que eu estou rechaçando o outro. E o outro é uma existência tão sagrada e tão importante quanto a mim próprio. É um exercício cotidiano. Na menor das possibilidades, a gente cai na armadilha dos bons e velhos venenos mentais, da ignorância, do desejo e da raiva. Isso é uma coisa que esses três bichinhos, né, que estão lá no mandala, né, o galo, a serpente e o porco, esses três venenos, eles estão o tempo todo à espreita da menor possibilidade. E o budismo, o ensinamento budista, ele traz um alerta numa ética de comportamento, né? Então, de novo, não quer dizer que a gente vai se transformar, porque é muito fácil a gente se sentir muito bem dentro do espaço religioso. Bastou sair na rua e levar uma fechada de carro ou uma resposta atravessada de alguém para provocar a ação desses três bichinhos, né, do porco, da serpente e do galo em cima da gente, né? Então, mas para encerrar, como que nós vivemos, né, em termos de se entender como ser humano? Nós nos entendemos através da memória. Essa é uma grande astúcia que temos dentro do nosso complexo cognitivo, é a memória. E relembrar de que nós já estamos dentro da compaixão búdica é a forma de recitar o Namamida Butsu. Claro que Namamida Butsu tem várias outras formas de se entender também, mas uma delas é sempre lembrar que já estou dentro dessa compaixão búdica, mesmo sem extirpar as paixões mundanas. Essa nova visão do caminho budista vai dar um revertério muito grande na própria comunidade budista lá no passado, né? Então, eu convido a vocês a explorar mais os ensinamentos budistas, não como um produto acabado, um produto engessado. A gente não pode estereotipar ou engessar o budismo num único formato. Ele se desmembra em leituras, interpretações ao longo do tempo e do espaço. Por isso que existem diversas escolas budistas que têm práticas e ensinamentos que podem divergir entre elas, e aqui eu costumo sempre dizer que escolas budistas não estão competindo entre si, nenhuma é melhor do que a outra, nenhuma está mais correta do que a outra. A Terra Pura não é a correta e o Zen está errado, o Zen está certo e a Nichiren está errada. Não é isso. São as leituras e os caminhos e as práticas que foram proferidos pelo próprio mestre único a todos, que é o Buda Shakyamuni, né? Então ele deixa ensinamentos para capacidades diferentes, para épocas diferentes e para condições diferentes. O Buda falava de maneira diferente para um rei e falava diferente para uma pessoa humilde na sociedade. Então, é dessa forma, se adequando à capacidade espiritual de cada um de nós, né? Então, nesse sentido, eu deixo essas palavras para a gente refletir sobre o que é o Parinirvana do Buda Shakyamuni, como ele atua ou incide dentro de nós, no nosso coração, né? Se não tivesse se manifestado, aliás, Buda Shakyamuni se manifestou e a princípio ele não ia proferir o Dharma, né? Porque ele entendia que a existência do Deus Brahma, né? Que pede para que ele profira o Dharma para todos os seres em prol do benefício da humanidade. O Buda Shakyamuni então expõe o Dharma, né? E aí tem todo esse compêndio de ensinamentos que são longos e profundos e que não podem ser vistos apenas como uma religião esotérica de autoajuda, uma coisa simples, uma religião de bem-estar, né? Que aliás o budismo num primeiro momento a última coisa que vai fazer é trazer bem-estar para a gente, porque ele dá uma bagunçada na vida da gente. Ele bagunça para depois reorganizar a nossa mente, né? Ele joga um grande balde de água fria, tá bom? Então, vamos para o final do nosso rito, entoando um Doku-san. Talvez alguns estejam se perguntando o que é esse som que está acontecendo do lado.
Acho que o pessoal está escutando, né? Está acontecendo um rito memorial, então por isso a voz do monge é bem forte e está na nave aqui do lado, por isso que interfere um pouquinho no nosso encontro. Então vamos recitar o Ondoku-san e encerrar o nosso rito dominical. Mesmo que tenhamos que pulverizar nossos corpos, devemos retribuir a graça da grande compaixão do Tathagata. Mesmo que tenhamos de esmigalhar nossos ossos, devemos agradecer aos benefícios dos mestres. Nyorai dai no ondoku wa miyoko ni shite mo hozu beshi shishu chishiki no ondoku mo hone o kudakite mo shasu beshi. Namadat, 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 namadat. Muito obrigado a todas, a todos e a todos que participaram, e lembrando que nós voltamos com o rito presencial limitado a 20 pessoas, o uso de máscara é obrigatório. Eu retirei a minha por distanciamento que nós estamos aqui para poder fazer o rito melhor, mas sintam-se à vontade em vir participar com a gente, tá bom? Muito obrigado e até domingo que vem. Namadat, namadat.